Olá, sejam muito bem-vindas a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um desenho, a gente vai falar de um desenho lindo, que é um desenho que se chama Abominável. O nome é um pouco abominável, né? Mas não tem nada de abominável ali no nosso desenho. É um filme muito bonitinho, muito fofo, de um monstrinho, de um Yeti, na verdade, que é muito fofo, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Primeiro, deixa seu like aqui, segue a gente, chama seus amigos para seguir também e deixa seus comentários. Você já assistiu esse filme? Você gostou desse desenho? O que você achou, né? Coloca aqui pra gente que a gente também vai ver os seus comentários e a gente vai falar depois com vocês. Bom, Damião, conta aí pra gente um pouquinho mais sobre esse filme, dá os nossos detalhes técnicos, a nossa ficha técnica desse desenho. Vamos lá, falar com você que está aí nos acompanhando mais uma sessão Pipoca Espiritual aqui no YouTube, Tatiana Benites. Olha, quando eu vi Abominável, eu achei tão lindo o desenho, né? Tão singelo, muito legal, muito legal. Convite a que você assista. A data de lançamento de Abominável é 26 de setembro de 2019 no Brasil. A diretora é Jill Colton, 1 hora 37 minutos de duração, uma animação. DreamWorks traz aos cinemas em uma narrativa que homenageia a cultura chinesa. Uma estranha criatura escapa de um laboratório na tentativa de voltar para casa na cordilheira dos Himalaias e vai parar nas ruas, nos telhados, onde é encontrada por uma adolescente que acaba de perder o pai e está decidida o quê? A realizar o sonho dele de percorrer o interior da China. Ela e seus amigos embarcam em uma jornada para levar o Yeti, o Homem das Neves, para uma família, a criatura que ali recebe o nome para eles carinhosos de Everest, e é para isso, né, que eles devem lutar e chegar ao ponto mais alto do planeta Tati. Realmente, não, o filme é muito fofo, o desenho é muito fofo, vale a pena assistir. Quem não assistiu, vale a pena buscar o filme aí para vocês assistirem, porque é muito bonitinho. E as nossas reflexões vão falar aí um pouquinho do que passa aí nessa realidade desse filme. Antes da gente começar a falar um pouquinho mais do filme, vamos passar aqui a nossa vinheta, né? Então, né, o Daniel falou aí um pouquinho da história, né, dessa animação. E a história gira em torno de uma menininha, né? Essa menininha está vivendo um luto da perda do pai, né? E aí a gente vê como ela encara esse luto, né? E daí vem a reflexão de como cada um encara o luto. Primeiro que ela é uma menina, né? É uma criança que está vivendo um luto. E daí a mãe não sabe muito como lidar com aquilo, a avó não sabe muito como lidar com essa menina, não entendem o porquê desse comportamento dela de estar sempre fora de casa. Então, o refúgio dela é sair de casa, fazer um monte de coisas, e daí a desculpa dela é essa viagem, né? Que o Damião falou, né? É ela querer realizar o sonho do pai, né? Mas será que seria só o sonho do pai? Ou não seria o sonho dela, né? Então, ela faz de tudo para ganhar dinheiro para conseguir essa realização. E então ela fica o tempo inteiro fora de casa, ela quase não fala com a família, quase não fala, né, com a mãe, com a avó, ela tem medo de mostrar os sentimentos, ela não quer falar sobre os assuntos, né? E quantas vezes a gente passa por situações parecidas, ou a gente já passou por algum luto, que pode ser um luto de uma perda de um ente querido, mas pode ser um luto da perda de um animalzinho de estimação, ou também de um trabalho, de uma separação,
e aí a gente se refugia de alguma forma em alguma coisa. Às vezes a gente vai se refugiar num trabalho, a gente se afunda no trabalho, né? Quase não sai. E às vezes a gente vai se refugiar nos estudos, a gente vai fazer 1000 coisas, 1000 cursos, né? Eu, presente, gente, eu sou assim, né? Todas as vezes que eu passei por situações muito difíceis e que eu não queria falar muito no assunto, que eu queria fugir dessa situação, né? Eu que gosto de estudar, né? Ia fazer 1000 cursos, eu saía de casa para estudar, 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 estudar. Então era também um refúgio, né? Tem gente que busca isso no esporte, tem gente que busca o refúgio com as drogas, com o álcool, né? Ou com baladas, e assim, cada um vai buscar uma forma, né? Tem gente que acaba se isolando, né? Vai se isolar, vai se fechar num quarto, vai se deprimir por causa disso. Então, cada pessoa encara o luto de uma forma. E a gente precisa ser empático, né? Para entender que as pessoas têm processos diferentes, né? Nós somos diferentes no aspecto emocional. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem uma realidade interna distinta. A gente não sabe o que está passando na cabeça da pessoa, né? E é importante que a gente fique de olho nessas pessoas que estão passando por essas fases, porque às vezes ela não tem coragem de pedir uma ajuda, ou às vezes ela não sabe como pedir uma ajuda, né? Então a gente precisa muito auxiliar essas pessoas, né? Ou pelo menos ver se elas necessitam de auxílio, se elas querem esse auxílio naquele momento. Esse é um luto infantil, né? Como a gente lida com uma criança que está passando por essa fase de luto? Né? Então, também é um desafio para os pais, um desafio para os familiares, né? Para as pessoas que estão ao redor dessas crianças. O que elas podem fazer para auxiliar, para ajudar, para orientar essas pessoas, para como elas vão se comportar a partir desse momento, né? Então, quando a gente fala do luto infantil, a gente tem que ter um cuidadinho a mais ali, né, Damião? Olha, é lindo essa oportunidade. Você vê mais uma vez, né? Aqui na Sessão Pipoca, a gente tem a oportunidade de falar de luto. E a Tati, né? Quando a gente para, e aí a gente lembra, né? Você que está aí chegando, tal. Ela tem vários, né? Livros, né? Infantis, né? As histórias de Laurinha, né? Tem espírito no banheiro, tem espírito embaixo da cama. São alguns dos livros da Tatiana Benites, né? E aí, a hora que a gente vai falar, né, de luto infantil, né? Aí vamos refletir junto, porque a Tati estava comentando, né? É um desafio para os pais, né? Então, para todos que estão aí nos acompanhando na Sessão Pipoca, como é que lida? Como lidar com isso, né? A forma como a criança lida com o luto está ligado o quê? A sua educação sobre o tema. Então, utilizar expressões como afinal descansou ou foi dormir com o papai do céu podem fazer a criança acreditar que a pessoa pode voltar, né? Após um período de repouso, gerando sentimentos ruins ao perceber que tal fato não vai acontecer. Então, falar a verdade, acolhendo o pequeno, dando um suporte emocional e, se precisar, recorrer à ajuda profissional, sim. Muito nesses momentos, o quanto isso é importante, né? É buscar esse melhor caminho, né? Se o desencarne é inevitável, precisamos aceitá-lo de forma mais natural, nada menos do que oferecermos às crianças o acesso às informações espíritas tão importantes para entender e superar o luto infantil, né, Tati? Exatamente, né? A gente precisa se preocupar também nas crianças, né? Quando elas começam a perguntar sobre isso, né? O que a gente vai falar? Como é que a gente vai falar sobre isso, né? E é algo também muito particular da crença de cada um. A gente precisa também entender que os pais, cada um tem uma crença, né? Então, a gente precisa ter empatia nesse momento, né? A gente não pode comparar a dor de uma pessoa com a dor da outra, né? A dor de uma perda com a perda. Então, às vezes a gente faz isso. Então, a gente precisa ter tato quando a gente fala com as pessoas
e quando a gente tem que lidar com alguém que está passando por esse período de luto. Assim como nós gostaríamos que tivessem conosco, né, esse tato e esse cuidado quando nós estamos passando por esse período, né? E a gente sente muito quando a gente está nesse período e as pessoas não têm muito tato e tudo mais, e a gente acaba sentindo ainda mais uma dor, né? Do abandono e tudo mais, que também a gente tem que levar muito em consideração. Mas saindo desse assunto do luto, indo para um assunto mais legal, já que o desenho é tão bonito e é tão legal, ele é tão dinâmico, né? A gente tem ali uma ideia de quando a gente ajuda uma pessoa, o quanto a gente recebe de volta, né? Mesmo sem querer, sem pedir nada em troca, o quanto a gente recebe quando a gente auxilia o próximo. Gente, já está comprovado, inclusive cientificamente, né, que a felicidade maior que nós temos é a felicidade de quando nós auxiliamos o próximo. Exatamente. É maior que a felicidade de conquistar alguma coisa, de conseguir um prêmio, de ir para algum lugar. É maior que a felicidade de conseguir comprar uma casa, de conseguir viajar. É maior. Por quê? Porque essas outras felicidades, a gente tem um período pequeno de felicidade, né? Mas a felicidade de auxiliar o próximo e de ver que nós fizemos algo para a felicidade de outra pessoa faz com que essa sensação de felicidade dure mais tempo. Olha só que importante isso, gente. Quem não quer ser feliz mais tempo, né? E a gente sempre quer. E no desenho é algo muito inocente o que a menininha faz, né? Querendo auxiliar o bichinho, que ela nem sabe, né, direito como é que faz, como é que vive, né? Ela acaba pegando a comida da casa dela, né, para levar pro bichinho, né? E a avó fala: "Está com fome hoje, né?" É uma das cenas que eu mais gostei, assim. "Ah, tá com fome, tô com bastante fome", né? E ela acaba levando, ajudando, né, de uma forma sem nenhum interesse, muito pelo contrário, né, ela acaba perdendo muitas coisas para conseguir ganhar a confiança do bichinho e tudo mais, né. E a gente vê que quando a gente auxilia, a gente também é auxiliado de alguma forma. Então, no filme mostra esse retorno, né. Quantas vezes a gente acaba fazendo o bem e acaba falando: "Ah, não, mas a pessoa não reconheceu o bem que eu fiz, né, eu fiz, mas eu fui tonto, né, eu fui tonta porque, não tive nenhum reconhecimento". Quando a gente faz sem esperar nada, a gente não vai se frustrar, né, porque a gente se frustra porque a gente estava esperando alguma coisa, algum reconhecimento, ainda que fosse involuntário ali da nossa parte. Se existe uma frustração, é porque existia uma expectativa, né? Então, no filme, mostra que é natural, ela simplesmente quer ajudar, ela não quer ficar com aquele monstro ali triste, ali na cidade, né, no telhado das casas, né, como disse o Damião, né? Ela não quer ver aquilo, né? Então, quando ela começa a ajudar, ela também tem essa ajuda. Ela também estava num momento vulnerável, ela também estava num momento ruim na vida dela, né? E ela não pediu auxílio para ninguém, mas ela foi ajudar outra pessoa. E daí, quando ela ajudou outra pessoa, não foi uma pessoa, né? Foi um monstrinho. Quando ela ajudou esse monstrinho, né? Ela também consegue uma ajuda que vem por outras vias, que vem de uma outra maneira, mas ela começa a ter um sentimento diferente, né, Damião? Nossa, olha, eu adorei o desenho, né? E um pouco que você estava contando, né? Aí eu vou somando ao que você estava falando, também, porque olha como é que bacana as reflexões que você acaba pegando, né? Porque quando eu estava vendo o desenho, ali você para e fala, ela, em alguns momentos, Tati, eu percebi que ela temia a interação com aquele Homem das Neves, né? Por criar um novo vínculo, ah, meu Deus do céu! E aí a gente acaba percebendo, né, Tati, quanto é importante. Sempre é tempo de recomeçar. É aquilo que a gente fala sempre, ame-se.
Valorize-se, se dê a chance de continuar a ser feliz. Acredite, confie sempre no alto, né? Lance mão de todos os recursos possíveis, pois somos a nossa maior construção, muito amados por aquele que nos criou. Então, apesar do medo inicial, os dois se ajudam, se protegem. E aí, o que é isso, né, gente? Né, Tati? Empatia. Será a chave de entrada para compreender toda a empatia, colocando você no lugar do outro. E a animação, né, fala da felicidade, de sonhos possíveis. Aí eu fiquei também na dúvida, depois da tarde, vamos ver quem ajuda quem, né? Quem ajuda quem nessa viagem, né? E ela não se torna, e ela ali, será que ela se torna ali a figura materna para aquele monstrinho? E aquele monstrinho, será que se torna simbolizando o pai que não está mais ali ao lado dela? E aqueles violinos, as flores, aquilo que a Tati estava falando, a comida da vovó. Quantas reflexões edificantes, né? E a menina tem mais, né, Tati? A menina circula ali pela cidade. Ah, gente, ela não é vista pela multidão, né? Está em um... E aí a gente para refletir com a gente, né, Tati? Estamos nós também tão ocupados com as nossas angústias cotidianas, com os nossos celulares, com as nossas contas a pagar, que não estamos prestando atenção nos valores e na beleza que existe ao nosso redor, Tati? Que interessante, né? É verdade, né? Às vezes a gente está tão ocupado com as nossas coisas que a gente não está vendo o que está ao nosso redor. A gente não está vendo a natureza ao nosso redor, a gente não está vendo as pessoas que estão próximas de nós, a gente não está vendo o que está acontecendo de fato, né? As pessoas que estão precisando do nosso auxílio, as pessoas que precisam da nossa palavra. Então, são coisas que fazem a gente refletir, gente, num desenho, né? Num desenho, né? E engraçado, porque assim, na história não é só ela, né? De repente se soma a ela duas outras criaturas que são duas crianças também, né? Um menininho que é bem criança, né? Bem mais jovem que ela, e um outro menino que é um mitidinho, né? Vamos falar assim, né? Que ele é um mitidinho, né? O vizinho é limitidinho, que se acha, que não tem um pingo de humildade, né? Ele se sente mais velho, mais importante, né? Ele é o bam, bam, bam com as menininhas, então ele não quer brincar com o mais novo, né? Despreza, então despreza as pessoas, trata mal. Para ele é importante o tênis de marca, a roupa de marca, se aparecer, né? E ele acaba se juntando com uma menina que não é nada disso, que não quer nada disso, né? Que ela quer, na verdade, se ajudar, né? Ela precisa de ajuda naquele momento. E se soma a ela essas duas criaturas, né? E daí vão ter que ajudar de alguma forma essa menina a fazer essa peregrinação aí, de ajudar o Everest a chegar no Everest, né? Então, eles se somam e acabam se conhecendo um pouco mais, né? O metidinho, que acaba conhecendo também a menina um pouco mais, né? O menino mais jovem, né? O mais novinho também, que acaba também se identificando muito mais com o monstrinho, né? Por quê? Porque quando a gente tem muita coisa em comum, né, a gente acaba atraindo o que é comum, né? E aí a gente acaba vendo isso na questão energética. Na nossa vida é assim, parece que quando a gente está numa energia muito ruim, tudo que é ruim parece que chega, né, na gente. Parece que, nossa, quando a gente está só reclamando da vida, parece que todo mundo que reclama chega perto da gente também para reclamar, né? Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Então, quando
a gente tem a questão do semelhante, né? O semelhante atrai o semelhante, gente, isso é verdade, né? Vocês já ouviram a lei da atração? É isso, né? O semelhante atrai o semelhante. Na homeopatia, a gente fala que a cura vem do simílimo, né? Que é o semelhante. Só vai curar se os iguais se encontrarem. Quando é muito diferente, ou você vai ficar muito doente e não vai ter a cura, ou você vai baixar o seu padrão vibratoriamente, você vai ficar muito inferior, né? E você também não vai conseguir a cura. Então, ou seja, ou o vibratório é muito alto ou muito baixo, você não consegue a cura. Você só consegue a cura quando é igual. Então, por que que as nossas energias iguais se atraem? Porque a gente precisa dessa cura. Então, por que a gente se une com pessoas que pensam mais ou menos igual a gente? Porque o skatista vai se juntar com os skatistas? Porque quem joga futebol vai se juntar com quem joga futebol? Porque atrai isso, né? São as mesmas escolhas, são as mesmas visões. Então, isso traz a cura. Por que nesses ambientes essas pessoas se sentem melhor? Porque há essa fusão, né? E isso em tudo na nossa vida, né? Quando a gente começa um estudo novo, quando a gente começa num trabalho novo, né? Uma relação nova. Então, tudo isso é a similitude. E acontece a mesma coisa também no desenho, né? Atrai quando existe a similitude. E o monstrinho com esse menininho mais jovem, gente, é muito bonitinho de ver, né? Porque é simílimo mesmo, né? É o semelhante que atrai. E eles se divertem, é lindo de ver essa energia dessa diversão, né? Porque está ali. E quando a gente consegue falar assim, mas e aí o menino metidinho, né? Você fala, bom, ele também teve algumas coisas que ele mudou para conseguir se encaixar. E a gente muda para a gente se encaixar também, né, Damião? E tudo bem, né, Tati? Olha como é bom, né? Você mudar, você parar e falar, pera, eu pensava isso ontem, hoje eu penso diferente, e tudo bem, é assim. É assim que tem que ser, né? Da gente parar e falar, ué, não dá para fazer, não dá para parar e falar, não, mas eu pensava isso ontem, não posso mudar. Mas, gente, que isso? Mudar é parte, a gente muda de opinião, sim. E aí, eu estava assistindo, né? É aquilo que eu falei logo no começo, para mim o filme é tão singelo, que aí eu fui assistindo, e aí eu fui lembrando, sabe, Tati, no capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, com base nas palavras de Jesus, está escrito que é grande a insensatez do homem ao ver o mal nos outros, antes de ver aquele que está nele próprio. Gente, é aquilo, né? É fácil, né? Você vê o defeito do outro e não em você, né? E ressalta que o orgulho faz com que disfarcemos os nossos defeitos, tanto físicos quanto morais, e nos apressamos em apontá-los aonde? Nos outros. E aí segue ainda dizendo: infeliz daquele que diz, nunca perdoarei. Com que direito? Pedirá a Deus o perdão das suas próprias faltas se ele próprio não perdoa dos outros? Atitudes simples podem nos apoiar para recomeçarmos de forma melhor a cada dia. Então, o convite, né, que o Abominável nos faz é que tal perceber atitudes arrogantes, se desculpar, se colocar no lugar do outro, se cuidar, trabalhar os sentimentos, evitar que as lembranças desagradáveis de acontecimentos e de pessoas na condição de opositores permaneçam no nosso pensamento. E vamos tratar, né, Tati, de renovar nossas ideias, focando em momentos e situações positivas, na necessária misericórdia para com o outro e na piedade para nós mesmos. Instruí-nos o Espírito, Simeão, da seguinte forma: esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas no bem que podeis fazer, né, Tati?
Exatamente. Todo mundo pode mudar, né? Todo mundo pode mudar. E a gente muda ao longo da nossa vida. A gente muda. Quanto que a gente já não mudou, né? E a gente pode mudar de opinião? Pode. Aí, como eu falei para vocês do menino metidinho, né? Por que que ele não pode mudar, né? Todos nós mudamos quando nós queremos, ou quando a gente passa por algumas situações que são difíceis. Aí a gente fala, ai, aprendeu com a dor, aprendeu por amor ou aprendeu pela dor? Às vezes a gente vai pela dor, né? E isso também é bom, né? Porque às vezes a gente precisa passar por algumas provas para aprender determinadas coisas, né? Para aprender determinados valores, para dar valor a algumas coisas. Então, as nossas escolhas podem mudar a nossa visão de vida, né? Podem mudar nosso rumo da nossa vida, a direção que a gente vai dar para a nossa vida, né? No filme, a gente tem ali dois personagens muito importantes que mudam seus pensamentos, mudam suas atitudes, né? Por causa de atitudes de outras pessoas. E por isso que eu falo, quando a gente consegue ser um bom exemplo para o outro, né? A gente sempre tenta ter um espelho através dos exemplos. Então, a gente fala, vou seguir o exemplo bom, vou seguir o exemplo de tal pessoa que fez tal coisa, ou que conseguiu tal coisa, eu vou seguir esse exemplo. E por que nós não podemos ser também um bom exemplo para a vida de alguém? Porque nós não somos um bom exemplo. Então, também tem essa reflexão no filme, né? Que é um filme doce, é um filme gostoso de assistir, né? E aí tem essa reflexão de por quê que eu também não posso ser um bom exemplo, já que a gente muda através dos exemplos. Se nós seguimos bons exemplos, se nós seguimos pessoas falando assim, eu vou seguir tal pessoa, porque tal pessoa é um bom exemplo, né? Ou é um exemplo que eu gostaria de seguir, outras pessoas também podem fazer isso conosco. Mas quem sou eu? Não importa. A gente não precisa ser nada. A gente não precisa ser nada. Mas se nós mostrarmos o nosso melhor, talvez outras pessoas falem, olha, a Tati fez tal coisa, achei tão legal, também vou fazer. Né? Olha, o Damião falou um negócio que eu achei muito bacana, né? Também vou fazer isso, né? Então, não importa, né? Mas a pessoa está me imitando, é um bom exemplo. Vai fazer bem para alguém? Então tá ótimo, você já ganhou o dia, né? Tá ótimo, vamos fazer o bem para alguém, né? Então, e uma outra grande coisa que fala também do filme, além da nossa mudança e de mudarmos as outras pessoas através do exemplo, é a valorização da família, né? Às vezes a gente precisa passar por tantas coisas para valorizar as pessoas que estão do nosso lado, sendo que não precisaria passar por tanta dificuldade para notar que essas pessoas estão do nosso lado, né? Mas, em alguns momentos, talvez, né, Deus fala, bom, vai precisar passar por essa prova para notar que tem essas pessoas do lado, para saber que essas pessoas estão aí por ela também, né? E sempre tá tudo bem, porque se a gente consegue notar, se a gente consegue valorizar, está bem. Então, com tudo que acontece, né, a gente também aprende, e a gente sempre tem que pegar o aprendizado dos momentos mais difíceis que a gente sempre tem que ver, tá bom, eu passei por tudo isso, foi horrível, ou então eu sofri e tudo mais, mas o que eu aprendi com isso? O que eu tenho que levar de tudo isso? Porque não é possível ter passado por tudo isso em vão, né? Então, o que eu tenho que levar de tudo isso? Bom, eu levo esse aprendizado. E quando a gente consegue levar o aprendizado, tá bom, né, Damião? Vamos colocar aqui o Damião aqui do lado. Não, e é exatamente esse o trabalho da existência, da nossa existência aqui, né? Da gente buscar. Agora, é aquilo, né, Tati? Às vezes dá trabalho, dói mais um pouquinho, mas é de buscar esses resultados, de parar e falar: pera, por que aconteceu tudo isso? Como é que. Deixa eu buscar. Às vezes vai até doer, machucar mais um pouquinho, mas é importante, né? Porque aí é o que você falou, né? A gente acaba parando, e quantas vezes, né?
às vezes você vai encontrar aquilo que você estava falando, essa valorização ali na família. Você fala, nossa, mas que eu às vezes chamo muito de sinais, né? Você pega aquelas coisas, vem, pô, por que esse sinal? O que está acontecendo? E é valorizar isso, de parar e falar, peraí, meu, eu não estou valorizando, não tô fazendo aqui do meu lado, né? Com a pessoa que está aí do lado. É aí a gente parar e falar, opa, é sempre aquilo que a gente falou desde o início, e o desenho, né, o Abominável vai nos passando muito isso, né, Tati? Podemos mudar, né, Tati? Todos nós podemos mudar a todo momento. Uhum. Né? A todo momento. E não tem problema se a gente mudar, mas vou mudar completamente, tal coisa não interessa. Se for para mudar para melhor, se for para fazer alguma coisa Sim, melhor para nós, sim. né, a gente precisa dessa mudança. E tudo bem, e a gente precisa aceitar também a mudança do outro. A gente precisa parar de jogar na cara o passado das pessoas, ou o nosso passado, de falar, mas a pessoa fez tal, mas não, agora é bonzinho, mas no passado fez tal coisa. Mas o que importa é que essa pessoa mudou e que agora é uma pessoa boazinha. Sim. Então, por que eu tenho que ficar jogando na cara dessa pessoa que ela foi uma pessoa ruim ou que ela fez alguma coisa ruim no passado? Se hoje ela já se arrependeu e hoje ela é uma pessoa diferente. Então, a gente precisa também ter essa dosagem aí, né, de semancol, né? Antes a gente falava de semancol, né? Se manca, né? Para que a gente não jogue mais na cara isso das pessoas, porque senão as pessoas também podem jogar na nossa, né? Os nossos Uhum. erros. Então, a gente tem que julgar menos e fazer mais. E espalhar amor por onde nós passarmos, né? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado também do desenho. Se vocês não assistiram, assistam. Coloque aqui a opinião de vocês. Segue a gente. Aproveita que você está aí ainda. Deixa seu like, se você ainda não deixou aqui. Deixa seu like, segue a gente no canal. Compartilha os nossos vídeos com as outras pessoas também. E a gente está aqui toda sexta-feira para falar de algum vídeo, de algum filme legal aqui. E a gente também está aqui toda semana, de segunda a sábado. Temos programação no nosso canal e a gente espera por você. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.